Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Mendes, eu sou casada com o Leandro e eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu já comecei a gravar esse vídeo mais de uma vez e não é um vídeo fácil pra mim. Muitas pessoas do meu círculo conhecem um pouco da minha história. Eu nunca falei com ninguém assim da minha história, batendo um papo, apesar de algumas pessoas saberem de coisas que aconteceram comigo, mas eu nunca cheguei a falar sobre. E com certeza eu nunca falei sobre isso em público assim. Não que eu tenha escondido nada, mas não é algo que surge assim numa conversa trivial. Mas é algo que eu soube que Deus podia usar pra falar com outras pessoas depois que aconteceu. E quando a Andrea me mandou um convite inusitado, eu pensei, poxa, talvez esse seja o momento. A Andrea me mandou uma mensagem pedindo pra eu falar sobre a minha história, pedindo pra eu falar sobre o quanto foi bom eu ter esperado e ter me guardado. Aí eu falei pra Andrea, então Andrea, eu não sou essa pessoa pra você. Eu não sou a pessoa que esperou, eu não sou a pessoa que me guardou. Eu tenho cicatrizes na minha história e eu não posso fazer um vídeo sobre isso. Aí a Andrea falou assim: bom, então conta a sua história, se você achar que deve, se você achar que você consegue, porque talvez ela ajude outras pessoas que tenham passado ou estejam passando pela mesma situação que você. Eu sou filha de crente, sou filha de gente que já era cristã, então eu nasci num lar cristão, mas filho de crente não é crentinho. A gente não nasce convertido. A gente precisa ter o nosso próprio encontro com Deus. Em algum momento, o evangelho precisa atingir a nossa vida. A gente não se converte automaticamente. Pode até ser que alguma pessoa que tenha sempre estado na igreja, ela sofreu num bom sentido. Ela passou por essa conversão aos poucos. Mas a maioria de nós precisa ter um encontro, precisa ser atingido pelo evangelho em algum ponto da sua vida. Então eu ia na igreja na minha adolescência. Eu tenho 28 anos hoje, tá? Na minha adolescência eu ia na igreja por costume. Eu vou pra escola todo dia, eu almoço todo dia, eu tomo café da manhã todo dia, eu tomo banho todo dia e eu vou na igreja uma vez por semana. É a rotina da minha casa, eu faço isso. Mas eu tava na igreja sem estar na igreja. Meu pai é pastor e eu lembro do meu pai me perguntar muitas e muitas vezes: Mariana, onde estava a sua cabeça hoje? E honestamente eu não sabia responder, porque eu não sabia onde estava a minha cabeça. Mas a minha cabeça não estava no culto, eu não estava prestando atenção no que era cantado, eu não estava prestando atenção nas mensagens, no que era falado, eu só estava lá, eu ia, mas eu não estava lá. Eu nunca deixei de frequentar a igreja, mas eu não tinha relacionamento com Deus, eu não era próxima de Deus, enfim, eu não tinha criado vínculo nenhum com o evangelho, com Cristo. E eu lembro que conforme eu fui da adolescência pra fase jovem adulto, então ali pelos meus 18, 19 anos, eu fui entrando num buraco cada vez mais fundo, deixando que as pessoas me influenciassem pro lado errado. Eu fui gostando daquilo e eu fui arrumando desculpas pra aquilo, pra aliviar minha consciência. E eu acabei atingindo o fundo do poço na minha vida, me encontrando totalmente perdida, sem nem saber por que eu tava fazendo aquilo, sem nem entender por que eu tinha me enfiado naquilo, mas acabei lá. A gente sabe principalmente que a gente tá fazendo alguma coisa errada quando a gente quer esconder tudo. E eu escondia tudo dos meus pais, eu mentia muito pros meus pais sobre o meu relacionamento, sobre o que eu tava fazendo com meu namorado, pra onde eu tinha ido, o que a gente tinha feito. E eu lembro que em uma das conversas, uma das muitas conversas que eu tive com os meus pais nesses períodos, eu falei pro meu pai que eu me sentia podre por dentro, que eu sentia que os meus ossos estavam apodrecendo, que eu me sentia horrível. E tem na Bíblia, né? A Bíblia fala que os pecados, os nossos pecados, eles começam a corroer a gente. E isso é muito real, eu realmente me sentia corroída por dentro, eu me sentia horrível. E tem uma coisa interessante pro mal que começa a acontecer com a gente quando a gente começa a fazer uma bola de neve de pecados, que a gente começa a não se sentir merecedor da presença de Deus. A gente começa a achar que a gente não deve orar porque a gente não é bom o suficiente para estar orando. A gente não quer ler a Bíblia porque a gente acha que a gente não é bom bastante para ler a Bíblia. Eu não sou boa bastante para estar na presença de Deus, eu não sou boa bastante para falar com Deus, eu não mereço o perdão de Deus. E o problema desse tipo de pensamento, da gente achar que o nosso pecado é tão ruim, tão baixo, tão assim horrível, que eu não mereço falar com Deus, eu não mereço
o perdão de Deus, é que a gente invalida o próprio sacrifício de Cristo. A gente diz que o que Cristo passou na cruz, naquele dia, não foi o suficiente. A gente olha pra Deus e fala, o que você fez não foi o suficiente pra me salvar. Então até nisso a gente consegue pecar nessa nossa mentira de dizer que o que Deus fez não foi suficiente. Mas o que Deus fez foi mais que suficiente. O que Deus fez foi perfeito para salvar a minha vida e a sua vida. Deus, ele aceita a gente do jeito que a gente tiver. Deus, ele quer uma oportunidade para transformar a gente, para mudar a gente, mudar o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa forma de viver. Ele só precisa que a gente também queira isso. E a gente pode ir sim do jeito que a gente tiver, para a presença de Deus, falar com ele do jeito que for, seja somente em lágrimas. Eu tive muitas orações que foram só lágrimas, eu não consegui soltar uma palavra, mas o Espírito Santo, ele entende até os nossos gemidos inexprimíveis e Deus sabe por que você tá na presença dele. Basta você ir. Eu sei que essa conversa com meu pai ainda não foi definitiva, eu ainda tive muitos problemas pelo caminho, mas ali perto dos meus 20, 21 anos, eu me lembro que eu já estava num esgotamento psicológico muito grande, eu já não aguentava mais aquilo, mas eu não conseguia sair daquilo, eu acabei me encontrando num ciclo vicioso de simplesmente não conseguir sair daquilo. E eu lembro que um dia de madrugada eu sentei com meu pai, eu tinha acabado de fazer uma outra, eu não sei nem como dizer, uma outra ação que me levou mais pro fundo do poço ainda. E eu lembro que eu sentei de madrugada com meu pai, minha mãe não estava em casa, eu só tava eu e meu pai. E eu comecei a contar pro meu pai tudo que eu já tinha feito na minha vida e que ele não sabia. Eu comecei a confessar pro meu pai todos os meus pecados. Aquele momento foi um momento de confissão, tanto pro meu pai terreno, quanto pro meu pai celeste. E uma coisa ruim sobre a gente ter os nossos pecados guardados e escondidos com a gente, é que o inimigo sempre vai ter alguma coisa contra você. Ele sempre vai ter algo do qual ele pode te acusar, porque aquilo tá escondido. Ele vai falar assim, ó, eu tenho isso aqui contra você, eu posso usar isso aqui com você, eu posso acabar com a tua vida usando esse teu segredo. E ele pode mesmo. Só que quando a gente pega os nossos segredos, quando a gente pega os nossos pecados e coloca eles na roda, porque assim, desculpa, eu não sei quais são os seus pecados, mas eu sei que não tem ninguém com a ficha limpa quando se fala de pecados. Quando eu coloquei todos os pecados na mesa, falei pro meu pai, olha, eu fiz isso, e eu não aguento mais e eu preciso de ajuda, porque eu não consigo sair disso sozinha. Eu lembro que meu pai me abraçou e falou assim, filha, agora você tá livre. Agora Satanás não tem mais nada que ele pode usar contra você. Satanás não tem mais nenhum dedo apontado pra você. Esse dia foi realmente o dia da minha conversão. Eu me lembro que eu levantei a mão pra aceitar Jesus quando eu tinha 7 anos. Mas foi nesse dia, na sala da minha casa, eu e meu pai, que eu realmente entendi a graça de Cristo, que eu realmente entendi o Evangelho, que eu realmente abri meu coração para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. A partir desse dia, tudo começou a mudar. Ah, você não pecou mais, agora você é perfeita, você não tem mais nenhum problema, ficou tudo maravilhoso. Não, posso dizer pra você que as lutas, os desertos, as dificuldades, os obstáculos, todos continuaram, mas a forma que eu passei a lidar com eles foi totalmente diferente. E eu não estava mais sozinha. Agora Jesus estava comigo, lutando cada batalha por mim. É diferente você pecar e aceitar o que você tá fazendo, e você pecar e falar assim, caramba, não é pra eu ser assim. Eu posso pedir perdão pra Jesus, eu posso pedir transformação, eu posso ser recuperada, eu posso, através da graça, ser totalmente renovada. E pela graça de Deus, eu tive uma renovação completa na minha vida, eu tive um reestabelecimento completo de tudo que Deus queria fazer em mim. E eu tenho certeza que ainda existe muita coisa que Deus quer fazer em mim. Até porque se eu tô aqui viva, é porque Deus ainda tem planos e propósitos na minha vida. Depois de alguns anos, eu conheci meu marido, o Leandro, com quem eu sou casada hoje. O Leandro também tem a história dele, também teve as coisas em que ele precisou superar e passar e crescer e amadurecer. Ele também conheceu a graça de Deus, o Evangelho. E eu lembro que não muito depois que a gente começou a namorar, eu sentei com o Leandro e falei, olha, eu preciso te contar a minha história, porque eu preciso que você saiba tudo que eu já passei. E eu sentei com ele, eu conversei, falei tudo. E o olhar dele, pra mim, nunca mudou. O Leandro nunca me olhou como se eu fosse menos, como se eu fosse pior, ou com um olhar assim, nossa, caramba, olha o que você já passou.
Ele nunca teve isso comigo. Ele sempre me olhou com muita graça, com muita misericórdia, não de pena de mim, mas sempre do mesmo jeito de você é humana, você é falha, eu também sou humano, eu também sou falho. Jesus já te perdoou, Jesus já te transformou. Quem sou eu para falar alguma coisa do que Deus fez na sua vida? Ou quem sou eu para te acusar dos seus pecados? Se eu também sou um pecador e se a transformação na sua vida já foi completa. E nada do meu passado, nada do que aconteceu no meu passado entrou no nosso casamento. A gente senta e conversa e eu falo que olhando para o meu passado, olhando todas as coisas que eu já fiz, às vezes eu não consigo nem reconhecer que realmente fui eu que passei por tudo isso. Parece que eu tô olhando para a história de outra pessoa. A transformação de Deus foi tão incrível, tão maravilhosa e tão grande na minha vida que eu sou completamente uma nova pessoa. Eu realmente fui transformada numa nova pessoa. E a misericórdia, graça, amor e bondade de Deus é tão absurda na minha vida que nada do que aconteceu no meu passado entrou pro meu casamento, atingiu o meu casamento. Eu tô casada há quase 1 ano, eu sei que não é muito tempo, que eu sei que tem gente que tem uma estrada muito maior, mas a construção da intimidade que tem acontecido dentro do meu casamento, a construção da parceria, a nossa amizade, o nosso amor, a forma como a gente escolhe se comunicar um com o outro, dialogar, tudo tem sido uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível e eu sei que a gente só é capaz disso, que a gente só é capaz dessa construção, porque é óbvio, quando você começa a viver todos os dias com alguém, vão ter desafios, vão ter coisas que vocês vão ter que enfrentar. Mas eu sei que a gente só é capaz de passar por essas coisas com tanta leveza, com tanto amor e com tanta cumplicidade, porque Deus está no centro do casamento, porque Deus é o nosso foco, porque Ele está acima de qualquer coisa nas nossas vidas. Eu não estaria aqui hoje se Deus não tivesse feito uma transformação completa na minha vida. E com certeza, se eu não tivesse tomado esse primeiro passo de aceitar o que Deus queria fazer em mim. Deus já estava com a mão estendida, Deus já estava de braços abertos, Deus já estava me esperando. Eu precisava falar assim, eu quero, vem, que eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando de você, eu preciso dessa transformação, eu preciso de Deus mais do que tudo na minha vida. Tem uma frase maravilhosa que eu amo muito que diz: você só vai entender que Deus é tudo que você precisa quando Ele for tudo que você tem. Nesse momento da minha vida em que eu, enfim, entendi o Evangelho, eu, enfim, entendi que Deus era tudo que eu precisava, porque naquele momento Ele foi tudo que eu tive. E é incrível como, dia após dia, eu passei por uma transformação que foi um processo e a gente precisa aprender a respeitar os processos da nossa vida, a gente precisa aprender a aceitar esses processos. Não adianta a gente querer que de um dia pro outro, uau, pronto, tudo se resolveu. Não, foi um processo longo, difícil, demorado. E eu acredito que esse processo nunca vai acabar. A vida do cristão, ela vai clareando até ser dia perfeito. Eu vou estar nesse processo de melhorar e de lutar e de amadurecer e de crescer na fé até a volta de Cristo. Esse processo não acaba. Mas desde aquele dia, desde que eu aceitei começar a trilhar um caminho junto com Deus, desde que eu disse, não, eu preciso andar com Jesus, eu preciso dele na minha vida. Eu tenho experimentado diariamente e de tantas formas diferentes a bondade, a graça, o perdão e a misericórdia de Deus, que eu poderia fazer um filme, vários livros e ficar aqui com vocês até não sei que horas. O vídeo já tá ficando longo, então eu vou parar por aqui. Vamos ver se esse vai ser o vídeo que vocês vão assistir. Eu quero dizer pra você que tá longe de Deus, pra você que tá em dúvida do quanto você é merecedor, pra você que tá perdido, pra você que não sabe o que fazer, seja qual for o teu problema, seja qual for o desafio que você tá enfrentando, seja qual for o seu pecado, Deus, Ele te ama acima de tudo. Deus, Ele te criou pra ser amado e para amar. Deus, Ele te criou para adorar, para viver para a glória dele. Existe um propósito para você, existe um plano para você. Deus tem sonhos para você. Nada que você tenha feito é capaz de diminuir o amor de Deus por você. E nada do que você faça também pode aumentar o amor de Deus por você. O amor de Deus é pleno, Ele é perfeito. E eu sei que tem jeito pra você. Você não é um caso perdido, você não é um caso sem solução. Se você tá vivo, se você tá respirando, vai falar com Deus. Do jeito que você conseguir, do jeito que você souber, seja você sentar em silêncio e estar consciente da presença de Deus ali com você. Deus vai estar te ouvindo, Deus vai estar te vendo. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com a sua vida. Mais do que você pode imaginar.
e Deus tem coisas incríveis para você. Vai ser tudo fácil? Não vai ter lutas? Claro que vai ter dificuldade. A gente tá numa terra rodeada e destruída pelo pecado. A gente vai lutar aqui. Mas eu posso te falar que lutar com Jesus e lutar sem Jesus, a diferença dessas duas coisas é um abismo absurdo. Eu espero que você escolha lutar com Jesus, eu espero que você escolha viver com Ele, para que um dia a gente possa viver eternamente com Ele no lar celestial, um lugar sem choro, sem dor, sem morte, e um lugar onde a gente vai poder sorrir, olhar um pro outro e dizer: caramba, valeu a pena tudo que eu passei para estar aqui, tudo que a gente passou para chegar até aqui. E Jesus diz, né? Não tenham medo, sejam corajosos, vai pra luta. Eu venci o mundo, Ele já venceu pela gente. A luta já tá vencida por Ele. A gente só precisa continuar firmes aqui na espera até que Ele volte. Eu espero que você entregue a sua vida para Ele, que você tenha consciência de que tem um lugar que é só seu. Tem um lugar que tá reservado para você. Você só precisa falar: eu quero. E eu sei que Deus tem transformações e bênçãos, graça, misericórdia, bondade incríveis para derramar na sua vida. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.